E quando eu entrei na sala de aula para estudar administração, que era meu grande objetivo, ser a primeira pessoa da família a ter um curso superior, eu Aham. vi os professores dando aula e eu me apaixonei por aquilo. E aí eu falei assim, eu quero ser professor também, Ó, que porque legal. professor transforma vidas e eu também quero transformar a vida de pessoas. Rogério, o modelo Disney, ele vem a dar suporte para que as empresas possam resolver as suas duas grandes questões de competitividade. A primeira delas é: precisamos atrair e fidelizar clientes. Segunda, precisamos atrair e reter talentos. Essas são as duas forças que movem toda a organização. Brinquedo, atração. A Disney vende experiência. Ah, Essa relação que ela tem com o cliente dela, com o visitante, que é pautada em conexão emocional. começando mais uma gravação de podcast aqui do Conexão Combicast, o primeiro podcast itinerante dentro de uma Kombi, viu? A galera aqui do MBX tá vendo a gente aqui, o MBX 2025 em Piracicaba, gente. Entendeu? Depois eu vou perguntar pro nosso convidado aqui se ele já comeu a pamonha de Piracicaba. Vou perguntar para ele. Mas é o seguinte, mas antes, dá aquele like no canal do YouTube e também lá no Spotify. Você pode compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais e também no seu grupo de WhatsApp. É o seguinte, sabe aquele podcast, aquele bate-papo que você quer ter com uma pessoa, assim, de um assunto que você gosta muito? Você gosta de filmes? Gosta, né? Você gosta de desenhos? Boa. Você tem um sonho de repente, ir para Disney? É, já foi para Disney? Quantas vezes? Uma, 2? Bem, o nosso convidado já foi várias vezes. Várias. Eu acho que mais de 100. É, calma, não se assusta. Foi mais de 100. Então, se você gosta também de ser bem atendido numa empresa, aquela experiência bacana, esse podcast também é para você, gente. Esse é o nosso Conexão Combicast, que eu tô com ele, com o nosso convidado de hoje, que já foi mais, não sei quantas vezes, para Disney. Tudo bem? Tudo ótimo, Rogério. Estou com o Cláudio Vicente, Cláudio palestrante especialista no Vicente! modelo Disney e completando a informação, 128 vezes eu fui para Disney. Não, não. 128 vezes. 128, cara? 128 vezes. Você não enjoou, não? Rapaz, por incrível que pareça, as pessoas me fazem muito essa pergunta, né? Não enjoou, agora já perdeu a graça? Não. Cada vez que eu vou, tem um encanto diferente, tem alguma coisa diferente para olhar. Eu criei uma conexão com aquele lugar assim que eu moraria lá dentro. Caramba, que É. massa, meu. Como que foi essa conta um pouquinho de você, lógico, para nossa audiência aqui do MBX conhecer um pouquinho. O Cláudio que vai dar uma palestra hoje, né, aqui no Isso. MBX, às 2 Uhum, horas, né. isso. Mas pra galera que tá chegando agora, tá vendo esse conteúdo, quem é você? Eu sou um professor, eu sou de uma família muito humilde, e aí quando eu tinha 14 anos, eu decidi que sairia da minha cidade no interior de Santa Catarina e iria para Florianópolis estudar. Guardei dinheiro por 3 anos, trabalhando como empacotador em um supermercado. Na ocasião, meu pai era pedreiro, eu trabalhava como ajudante de pedreiro do meu pai, mas meu pai não me pagava, então eu fui pegar um emprego para guardar dinheiro, né? E Legal. aí, por 3 anos, eu guardei dinheiro. Com 17 anos, eu saí da minha cidade, do interior, indo para Florianópolis para estudar por conta própria. Procurei um lugar lá para morar, minha mãe me acompanhou, achamos um lugar e lá eu toquei a minha vida, né? Fiz curso técnico em mecânica, depois Isso fiz com quantos administração. anos, mais ou Com menos? 17 anos eu fui para 17 Florianópolis. anos, 17 17 anos eu conquistei a minha independência total, né? E aí eu fui para lá, estudei, fiz mecânica no IFSC, Instituto Federal, e depois fiz a administração. E quando eu entrei na sala de aula para estudar administração, que era meu grande objetivo, ser a primeira pessoa da família a ter um curso superior, eu Aham. vi os professores dando aula e eu me apaixonei por aquilo. E aí eu falei assim, eu quero ser professor também, Ó, que porque legal. professor transforma vidas e eu também quero transformar a vida de pessoas. E coloquei isso na minha cabeça, fiz mestrado em engenharia de produção e em 2005 eu me tornei professor universitário, foi uma grande realização para minha vida. Então, Nossa, eu imagina gosto a de dizer que sou família, né. professor, né? Demais, foi muito legal. Então, eu costumo dizer que ser professor para mim é uma questão de propósito, né?
Então, amo fazer isso. Sou palestrante, viajo o Brasil inteiro dando palestras e faço imersões para líderes empresários brasileiros dentro da Disney. Por isso que eu vou tanto para a Disney, porque esse ano vão Agora ser sim. oito idas para lá com grupos de empresários que eu treino eles dentro da Disney. Eu tenho uma parceria com a Disney e treino brasileiros lá dentro. Líderes empresários, gestores de empresas. Inclusive, amanhã, às 5 horas da manhã, eu estou indo para lá para ministrar a sexta turma desse ano. Que Tem legal, mais cara. 2 turmas em outubro ainda para fechar o ano. Eu trabalhei numa empresa, não sei se você já que ela tem um trabalho com relação ao modelo Disney, que é a Sicredi. Sim, eu atendo o Sicredi, atendo a maioria das cooperativas de crédito, eu faço programas de atendimento e vendas voltados para essas cooperativas. Eu me apaixonei pelo cooperativismo, acho lindo o modelo, e Sicredi, por exemplo, tive gestores do Sicredi participando da minha imersão lá em Orlando. Que legal. O que que quem tá vendo a gente aí, além de assistir filmes e desenhos e tá lá na Disney, o que que os empresários, o CEO, podem aprender com o modelo Disney, cara, de atendimento? Rogério, o modelo Disney, ele vem a dar suporte para que as empresas possam resolver as suas 2 grandes questões de competitividade. Primeira delas é: precisamos atrair e fidelizar clientes. Segunda, precisamos atrair e reter talentos. Essas são as 2 forças que movem toda a organização. Uhum. E eu digo que a segunda, que é atrair e reter os talentos, é a mais importante delas, porque se você tem os melhores talentos trabalhando na tua empresa, você tem também os melhores clientes e você consegue fidelizar esses clientes. Então o modelo Disney, ele é pautado nesses 2 grandes pilares, né. Se você for hoje lá em Orlando, na Disney, vão ter 300.000 pessoas lá, clientes, 300.000 clientes. A pesquisa que a Disney faz mostra que 70% das pessoas que estão hoje no parque, elas já foram em outras ocasiões e estão retornando. Ó, 70%. E olha que não é barato ir para Disney. sim, é recorrente, isso aí, boa. Então, ela tem uma recorrência absurda, mesmo sendo uma viagem muito cara, né? Então, a Disney consegue isso por quê? Porque ela tem uma equipe muito bem alinhada, muito bem treinada, muito bem aculturada. Então, é isso que o modelo Disney faz. Você acredita então que hoje quem está nos vendo aqui, as empresas precisam de fato investir em treinamento, em capacitação, de ter um olhar um pouco diferente para aquele cliente, aquele consumidor, eh, o investimento em capacitação é fundamental? Fundamental. Esse é o caminho, né? Para a gente olhar para o negócio da Disney, a Disney tem 156 milhões de visitantes num ano, né? Isso nos parques no mundo todo. O principal concorrente dela, que é a Universal, tem 52 milhões de visitantes no ano. Ela tem 3 vezes mais clientes que o principal concorrente. SeaWorld tem 32 milhões de visitantes, um quinto do que a Disney tem. E é legal porque a Universal ela está nos mesmos lugares em que a Disney está. Hum. Onde a Disney vai abrir um parque, ela vai abrir um parque atrás. E a Disney ela tem o preço mais alto do mercado. Então, como que ela vende 3 vezes mais que o cliente, que o Mais caro, concorrente? né? É. Então a gente fica nessa dúvida, né? A explicação é simples. As pessoas podem pensar que é porque a Disney tem os melhores brinquedos e as melhores atrações, mas não. Os Não é. melhores brinquedos de parque, elas estão na Universal. Sério? A Universal tem os melhores brinquedos, sem dúvida nenhuma. Nos últimos anos é que a Disney começou a fazer algumas atrações do nível da Universal. Mas na Universal você brinca normalmente num dia de parque, você vai brincar 2 vezes mais do que você brinca num parque da Disney. A questão é que a Disney não vende brinquedo, atração, a Disney vende experiência. Ah, Você pode brincar mais no parque da Universal, mas quando você volta de lá, as memórias que você tem são memórias do que você viveu nos parques da Disney. É muito interessante. É louco esse negócio. As pessoas vão para Orlando, elas vão na Disney, vão na Universal, vão no SeaWorld. Quando elas voltam de lá, as pessoas perguntam: onde que vocês foram passar férias? Na Disney. Ninguém disse que foi no Universal, no SeaWorld. Todo que mundo disse que foi louco para isso, Disney. cara. A Disney virou mais ou menos quase que sinônimo de Orlando, né? Foi muito interessante, né? Porque um casal muito famoso no Brasil que eles foram para Disney É. e para Universal e muito provavelmente a Universal financiou a ida deles para lá. Porque no primeiro dia, junto com a filha deles, eles foram para a Universal e eles tiraram uma foto na frente do castelo do Harry Potter, que é da Universal. Uhum. E aí postaram, né? Começando a nossa maratona na Disney, Hum. na frente do castelo da Universal.
Você imagina quem levou eles para lá, eles fazendo propaganda para o concorrente. Meu Deus do É céu. que é tão forte, ô Rogério, eu saio de palestras, as pessoas perguntam assim, as pessoas dizem assim para mim: "Cláudio, fui para Disney, eu adorei, achei maravilhoso a Disney", eu assim: "Qual foi o brinquedo que você mais gostou?". Cara, 50% das pessoas, no mínimo, dizem a área do Harry Potter, o simulador do Harry Potter, que fica na Universal. E aí eu digo: "Você sabia que esse brinquedo fica no concorrente da Disney, na Universal?". E as pessoas assim: "Tá brincando? Eu achei que era Disney porque é tão legal". É muito legal a atração. A área do Harry Potter é maravilhosa. Só que como é muito legal, as pessoas acham que é da Disney. Olha a força de uma marca, cara. É muito forte. Então Cara, isso é que sustenta o negócio da Disney. Essa relação que ela tem com o cliente dela, com o visitante, que é pautada em conexão emocional. Você precisa se conectar emocionalmente com o teu cliente. A Disney consegue fazer isso por meio das pessoas que trabalham lá. isso também tem muito a ver dos funcionários que trabalham na Disney, sentirem também acolhidos pela empresa e transferir todo esse treinamento, essa cultura da Disney para todos que estão ali visitando, né, cara. Porque assim, eh, você trouxe aqui, não são os equipamentos, mas nós estamos falando de gente, né, falando de Uhum, pessoas, né. O isso. cuidado que os colaboradores têm com cada, visitante ali na Disney, né, cara. Uhum, Uma vez acho que foi o Marosta, perdeu o celular dele lá na Disney. uhum. Cara, imagine, já era, né, perdeu o celular na Disney, vai aí dado momento ele recebeu um e-mail falando que foi encontrado o equipamento, um iPhone, e que era para ele passar o endereço dele aqui no Brasil, Eles iam mandar sem custo. sem custo nenhum, ainda com uma carta, assim, falando cara, ele postou isso, o Edu, e eu olhei assim e falei: "Mano, isso é surreal, É, surreal, cara". Aí eu é. falei assim: "Caramba, que massa, esse cuidado", Uhum, né, porque se aqui no Brasil, dependendo da empresa: "Olha, achamos aqui, mas olha, tem um custo, tem não sei o quê, pá-pá-pá, pá-pá-pá", e o cara: "Ah", às vezes nem acha, né. E lá uhum. encontraram o equipamento e deve ter levado em algum funcionário, e aí ele fez toda a tratativa para poder esse aparelho voltar para Uhum. o Edu aqui Sim. em São Paulo, cara. É. Rogério, eles têm uma sistemática de localização de objetos que é incrível. A Disney tem uma cultura muito forte, a cultura de encantar o cliente, de entregar mais, de conectar emocionalmente, e ela tem processos que dão sustentação para isso, porque não adianta ter só boa vontade, se o processo não ajuda. Então, para localizar objetos, a Disney tem um sistema que é o seguinte: você perdeu alguma coisa na atração, quando você chega para um membro do elenco da Disney, né, que eles não chamam de funcionários, chamam de membros do elenco. Ah, tá, Você chega legal. para o cast member da Disney, o membro do elenco, e diz: "Eu perdi um óculos escuro". E ele vai te perguntar quais as características do óculos escuro, com a marca, com a cor, vai perguntar onde você perdeu e que horas você perdeu. E ele vai colocar imediatamente num sistema da Disney. Quando alguém localiza um objeto, a mesma coisa é feita. Onde eu achei esse objeto, em que horas e quais as características do objeto. O sistema faz o match. É impressionante, você vai no Guest Relations, que é a área de relacionamento com o convidado da Disney, que fica na entrada do parque. Quando você chega lá para procurar o teu iPhone, o teu óculos, qualquer coisa que seja, ele já tem identificado, já, porque o sistema já fez isso. Certo. E então a Disney já, desde quando o Magic Kingdom, que é o parque do Castelo da Cinderela, foi inaugurado em 71 lá em Orlando, eles já localizaram e já devolveram mais de 1,5 milhão de óculos escuros, só começando por óculos escuros, tá? um Sério? milhão e meio de óculos escuros foram localizados. É impressionante como funciona. Então tem que ter a cultura do encantamento, mas também tem que ter o processo que ajuda a fazer isso acontecer na prática, né. Tem histórias incríveis de pessoas que perderam coisas na Disney e só foi localizado depois que a pessoa voltou para casa e foi devolvido de uma maneira incrível, né. Pegar um brinquedo, por exemplo, o Buzz, o cara Ah, o perdeu o Buzz, Buzz e é eles o Buzz. pegaram o Buzz que tá aqui, o menino era apaixonado pelo Buzz, perdeu o Buzz, o que que eles fizeram? Pegaram o Buzz e levaram ele para passear pelos parques, tiraram várias fotos e mandaram dentro da caixinha o Buzz com as fotos que eles fizeram e uma cartinha do Buzz Do Buzz. dizendo para o menino que: "Desculpa eu chegar agora, né, mas é que eu fui visitar um pouco mais os lugares e ver os meus amigos". E lá estava ele do lado do Woody, estava ele do lado do Bala no Alvo, da Jessie, nos lugares passeando, como se ele tivesse ido curtir mais um pouquinho a Disney com a Meu turminha dele, Deus, que para depois massa, voltar para casa. Os cara. caras fazem isso. Quer dizer, realmente,
Pensar fora da caixinha, É. E o total, né, mais cara? legal, Rogério, é que eles têm autonomia para fazer isso. O cast member da Disney, ele tem autonomia, ele pode gastar até US$ 100 por dia para recuperar um atendimento. O que é recuperar um atendimento? Alguém está insatisfeito ou chateado por alguma coisa que Sim. aconteceu, mesmo quando não é culpa da Disney. Por essa razão que uma criança deixou cair uma pipoca ou um sorvete, imediatamente o membro do elenco da Disney vê, a criança vai chorar, ele corre, pega outra pipoca, outro sorvete e entrega para a criança. Acontece com os nossos grupos, né? Claro, eu já quase esse ano completar 400 líderes brasileiros que eu já treinei dentro da Disney, né? Nessas imersões que eu faço lá. Sempre acontece algum momento mágico com alguém, porque os funcionários da Disney são treinados para criar momentos mágicos, né? Aham, Ou para ficar atento para ver se tem alguém que não está muito feliz. certo. Então, agora, na turma que a gente fez mês passado, um cara foi com a gente, ele estava na fila e ele estava meio sério, estava lendo umas mensagens, estava meio sério ali na fila para comprar uma comida, né? A moça chega para ele e pergunta, né: "Você já viveu seu momento mágico hoje?" Ele falou assim: "Ainda não, mas eu acho que ainda vai acontecer." Ela assim: "Então vai ser agora." Ela foi lá e comprou um sorvete, pegou um sorvete e deu para ele. Eles fazem isso o Cara, tempo inteiro. é surpreender a pessoa que tá ali, né? É. Eu queria compartilhar com você uma situação que eu fiz na empresa. Não sei se entra muito com o modelo de atendimento Disney, mas foi uma coisa que realmente. Sabe aquelas tags que o pessoal coloca no carro para pedágio e tal, né? E eu trabalhava até na Sicredi na época. E eu fechei uma parceria com uma transportadora. Eram vários caminhões e tinha que mandar as tags. Uhum. Então, as tags você poderia dar o comando, vai pelo correio, chega lá um adesivo, cola lá e tá tudo certo. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para surpreender. Aí eu comprei uma Iveco de plástico, carrinho, da cor da empresa, Uhum. coloquei o adesivo lá da cooperativa e coloquei as tags dentro do carrinho. Não contente, cara, eu peguei e falei, meu, eu vou fazer uma carta dizendo a importância que é aquele segmento do transporte, que era transporte de imóveis planejado para sociedade. Não só Uhum. não importante para a cooperativa, mas para a sociedade, de você comprar um móvel planejado e aquele móvel planejado chegar intacto, né, aquela experiência de você compra um móvel planejado, chega lá, tá trincado, alguma coisa, já frustra. Uhum. E levei esse carrinho para lá. Aí a menina leu a carta, tal, a filha do CEO da empresa, e aí quando ela viu a Iveco, falou: "Pai, a Iveco, pai, é igual a nossa!" A menina tem 20 e poucos anos. Nossa. Eu fiquei assim, né. Aí eu falei assim: "Abre o compartimento aí." Ela abriu: "Pai, as tags!" Quer dizer, cara, isso ficou tão marcado ali, Uhum. e aquilo me chamou a atenção que eu falei assim: "A gente tem que realmente ter essa visão de fazer algo diferente, Isso, surpreender." E às isso. vezes não é aquela coisa assim, é um sorvete que se a Uhum. pessoa vai lá da Disney e fala assim: "Ó, momento mágico, um sorvete para você." Uhum. Né, eu acho que as empresas precisam ainda treinar ou perceber isso, né, cara. Isso, isso. Tem um caso muito parecido com isso é encantamento, cara. Isso que tu fez foi um momento mágico, né, isso tem um impacto muito forte, cria memórias, né, e a Disney se especializou em criar memórias afetivas. Eu fiz um programa de capacitação, treinei todos os funcionários do Costão do Santinho, que é um resort muito conhecido lá em Florianópolis, né. Aham. E um rapaz, por conta das histórias que eu contei, ele resolveu criar um momento mágico para um menino que estava hospedado lá no Costão do Santinho. O menino era fã do Toy Story, então ele estava com todos os bonequinhos do Toy Story, né. O que que ele fez? O menino, com o pai e a mãe saíram do quarto, ele foi fazer a arrumação do quarto, ele é camareiro, esse rapaz, e aí ele colocou os bichinhos do Toy Story todos sentadinhos na beiradinha da cama, virados para a TV ligada, passando desenho animado, e colocou o bala no alvo, que é o cavalinho, com a patinha dele assim, esticada, Uhum. e o controle remoto em cima da patinha, como se ele tivesse ligado à televisão. Nossa. O pai e o filho chegam no quarto e o menino, quando olha, ele olha para a cama, vê os bonequinhos sentados, olha Ó, para cara, a tá TV até me ligada, olha arrepiando para o aqui. controle e ele olha para pai, os bichinhos criaram vida enquanto a gente estava passeando. Pai, os bichinhos criaram vida, eles criaram vida igual no filme. Cara, ele disse que ele estava lá, foi lá, arrumou o quarto, né? "Ó, tomara que o menino goste e tal." E ele estava lá arrumando um outro quarto. Daqui a pouco chegou o cara, ele foi na recepção, perguntou quem era que tinha arrumado o quarto e foi atrás
encontrou ele, ele disse quando ele encontrou com o pai abraçou ele, chorando, Nossa. emocionado. Sim, tu não tem ideia do que tu proporcionou pro meu filho. Eu tenho certeza que essa vai ser a melhor viagem que eu já fiz com meu filho, porque ele viveu um momento incrível que tu proporcionasse. E aí ele sentiu que o cara botou alguma coisa no bolso dele. Aí depois ele olhou, o cara tinha dado R$ 100 para ele de gorjeta. Então ainda tem isso, né? O cliente tem uma gratidão e quer te recompensar pelo que você fez. Cara, que massa. Agora imagino a criança entrando e vendo essa situação e vai ficar pra vida, né, meu? Pra vida, vai Pra lembrar vida. disso É isso sempre. que você trouxe, né, da Disney, né, você lembra da experiência da Disney, né, e que bom, e realmente as pessoas que fazem parte de toda a equipe Disney são muito felizes lá, né, cara, assim, Sim. você vê a Sim, as pessoas, na verdade, são muito escolhidas, né, Rogério? Tem uma diretriz da Disney que é contrate a atitude e treine a técnica, porque a atitude você não consegue mudar, a técnica você consegue ensinar. Então, como a Disney tem processo para tudo, todo o trabalho que você vai fazer lá como membro do elenco da Disney tem um processo que descreve exatamente como tem que fazer. Você é muito bem treinado, então a técnica você desenvolve, mas a atitude você não consegue mudar facilmente. Então a Disney tem essa diretriz: contrate atitude e treine a técnica. Isso é um filtro muito grande, porque o próprio processo seletivo da Disney já é cultural. uhum, Durante o processo seletivo, eles já te permitem conhecer a empresa, entender como é trabalhar lá, e você escolhe se você quer ir para lá ou não. Eles têm um programa de aculturamento chamado Traditions, que é o primeiro dia de trabalho é o Traditions, né? Um uhum, seminário de cultura onde os veteranos da Disney, os experientes da Disney, ensinam como é a cultura para quem está chegando, né? uhum. E eles dizem: nós não colocamos pessoas na Disney, nós colocamos a Disney nas pessoas. Ou Caraca. seja, nós trazemos a tua cultura. E depois, quando as pessoas vão embora, é engraçado, porque quem trabalhou na Disney e está trabalhando num outro parque concorrente, e ele encontra um colega que também já trabalhou na Disney, ele se reconhece só pelas atitudes que tem. Porque a Disney, ela muda a maneira como você atende, como você trabalha. Então, quando você vê alguém trabalhando com mais comprometimento, você já diz assim: puxa, essa Esse pessoa cara trabalha na trabalhando na Disney, Disney. foi treinada pela Disney. Olha o comportamento dele, o jeito que ele trata as pessoas, ele aprendeu na Disney. E isso traz também nos seus treinamentos, quando você leva os executivos e quando ele volta aqui para a realidade dele, ele começa a mudar um pouco a atitude, o comportamento dele dentro da empresa, com os colaboradores, e a galera fala assim: "Putz, realmente o treinamento fez Total. sentido para ele e está trazendo muito retorno aqui para a empresa". Total. Quando as pessoas voltam de lá, elas mudam, né, ela é uma semana inteira transformadora. O treinamento começa no domingo, no final da tarde, e vai até sexta-feira à noite, e é imersão total. E quando as pessoas voltam de lá, é impossível não viver transformações, né, por quê? Porque são líderes, e grande parte do que acontece dentro de uma organização depende essencialmente da liderança, e a liderança muda, a empresa muda. Caramba, meu. Que massa esse bate-papo contigo, É. hein, cara. Agora você falou assim que é uma Kombi, né, meu? Pra viajar, né? Rapaz, tenho uma vontade muito grande de fazer uma viagem longa de Kombi aí. Dá pra ir para os Estados Unidos de É, Ó, que eu conheço umas pessoas que pode foram para dar. os Tem Estados Unidos de o Kombi, hein? pessoal vai pra todo lugar, né. Olha, seria legal mesmo, hein. Curtiu? Essa Muito legal. experiência que você está tendo aqui de gravar um podcast, seria dentro de uma Kombi, com esse ambiente nostálgico, né, seria um pouquinho do pedacinho de experiência Disney? Experiência Disney, até vou te falar, tem dentro do Hollywood Studios, que é um dos 4 parques que a Disney tem lá em Orlando, dentro do Hollywood Studios tem um restaurante, onde as mesas, na verdade, elas são carros conversíveis, Nossa! e aí senta, a mesinha tá no meio, é um carro conversível, e aí na parte central do carro tem uma mesinha, e aí os 2 bancos virados, como nós estamos aqui, Sim. nesse mesmo movimento. Aqui é um carro conversível. E as mesinhas são todas carros dos anos 60. Nossa, só Cara, é relíquia. muito legal, cara, é muito legal. E sem contar a música no ambiente, a galera Ah, o ambiente todo com as músicas dos anos 60, é incrível, uma experiência legal. Então eu já me senti dentro da Disney aqui. caramba, gente, olha que demais, hein, meu. Olha, não é fácil, hein, meu, trazer uma experiência diferente aqui pra ele, que já foi quantas vezes? 128 vezes. 128 vezes. E cada vez que você vai lá é uma experiência nova. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Claro, tem coisas que elas marcam demais. Eu entro no Magic Kingdom e vejo o castelo da Cinderela no fundo, ouço aquela música, aquilo ali para mim é uma memória afetiva muito grande da primeira vez que eu fui, e me faz reviver tudo que eu vivi ali, né? Porque a Disney, ela, a Disney é incrível, né? Ela trabalha os sentidos.
todos os sentidos ao mesmo tempo, né? Os 5 sentidos. Então ela trabalha o visual, você olha aquele castelo lindo, aquilo ali te chama atenção. Uhum. Aí você ouve a música combina com o castelo. Uhum. Aí você vê o cheiro combina. Aí Uhum. o piso combina. Tudo, 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 tudo. Ela coloca cheiro, gosto, até as comidas, elas são comidas que combinam com aquele ambiente que você está dentro do parque. Que É massa, tudo cara. pensado porque ela descobriu que quando você consegue ligar 3 sentidos e eles se reforçam, você entrou num lugar, você viu o visual do lugar, você ouviu a música, sentiu o cheiro, se as 3 coisas se reforçam, você cria ali uma memória afetiva. Uhum. E todas as vezes que você entrar em contato novamente ou com aquele visual, ou com aquela música, ou com aquele cheiro, você vai lembrar do que você viveu naquele lugar lá. Isso é ciência, né? E aí ela usa muito isso Boa. para poder gerar essas memórias afetivas. Caramba, que massa. Você sabe que uma vez eu gravei aqui com, olha que louco, um seguidor falou assim: "Rogério, quanto você cobra para gravar um podcast?" Aí eu falei: "Mas aonde que é?" "Tal lugar, é em Osasco." "Quem é a pessoa?" "A minha mãe." "Ah, sua mãe?" Era o Dia das Mães. Aí eu falei: "Tá. E quantos anos ela tem?" "Ela tem 75 anos." "Quanto você cobra?" Eu falei assim: "Cara, eu X valor e beleza." Aí ele falou: "Cara, eu quero fazer uma homenagem pra minha mãe." E aí eu fui na casa dela, em Osasco, sabe, ela fez bolinho de chuva, cafezinho, ela é uma professora aposentada, o carinho do filhos com o neto. Ela entrou aqui, ela fez assim, olhou: "Cara, eu tô me sentindo a pessoa mais importante do mundo." Aí eu falei assim: "Sério?" A vovó Cida é o nome dela. Caramba, e foi uma experiência, pra mim e pra ela, incrível, porque assim, ela se sentiu tão valorizada nesse ambiente aqui de podcast, e mais ainda, os filhos tiveram oportunidade de entrar, de fazer homenagem pra ela, os netos. Cara, foi uma coisa tão sensacional, Uhum. tão incrível, que eu acho assim, meu, surreal, cara. Essa experiência que eu tive Uhum. e essa experiência da vovó Cida, de Sim. estar no podcast aqui, e na frente da casa dela, tá na frente da casa dela e assim, você falou do cheiro, eu lembro aqui do cheirinho do do pão de queijo, do Imagina, do bolinho do de chuva. bolinho de chuva, cara, que ela fez, estava quentinho, o cafezinho, eu batendo papo ali, enquanto eu tô com você aqui e conversando. Isso, o filho falou: "Rogério, vai ficar marcado na memória dela isso, né." Eu poderia muito bem comprar, ir lá comprar qualquer coisa para ela no shopping e tal, mas eu queria fazer algo que realmente, ela sentisse essa experiência, essa emoção, cara. Uhum. É um pouco disso, né, eu acho que a gente fala, né, da É, e se há uma categoria de profissionais que precisam ser homenageados, são os professores, né. Eu tenho uma história de professor, tem uma professora que teve uma participação muito decisiva na minha vida, do professora Irma, lá Dona da minha Irma. Irma, lá da minha cidade de Imbituba. A dona Irma, ela contratou meu pai para fazer um muro na casa dela, um terreno muito grande que ela tem, um terreno gigante lá, e era um muro, é um trabalho que a gente ia levar um tempão para fazer. Eu era pedreiro, eu tinha 14 anos, o meu irmão tinha 16 e nós éramos ajudantes do meu pai. E o meu pai teve um AVC, contratou o trabalho, meu pai teve um AVC e ficou sem poder trabalhar. Eu e meu irmão decidimos tocar a obra. E eu com 14 anos, ali, carregando massa, carregando tijolo, na época era tudo manual, né, tudo na mão. E aí essa professora, ela sempre chegava do meu lado e ela me dizia assim: "Cláudio, tu precisa estudar. Tu és um menino muito dedicado na escola, tu precisa continuar estudando". E o tempo inteiro ela me estimulava: "Tu vai transformar a história da tua família. Tu vai ser a primeira pessoa da tua família a ter um curso superior". E ela me falava aquele tempo todo, durante aqueles meses que eu trabalhei ali. Eu encontrei ela uns 5 anos atrás e ela me explicou por que ela falava aquilo para mim. Ela chegou um dia na sala dos professores, na escola em que eu estudava, e ela falou para os outros professores: "Sabe esse menino, filho do pedreiro, que trabalha o dia inteiro e estuda ainda? Esse menino é muito esforçado. E ele um dia ele vai mudar a história da família dele, ele vai tirar a família dele da miséria". E uma professora falou assim: "É mais fácil uma galinha criar dente do que ele ter um curso superior". Nossa, Ela guardou aquelas palavras no coração dela e trocou aquelas palavras por palavras de incentivo para mim. olha que legal. E durante aquele período inteiro ela me incentivou a estudar, porque ela se comprometeu com o meu sucesso.
E eu tive a oportunidade de encontrar ela recentemente, e aí fui na casa dela um dia desses, e ela me contou de novo essa história, né. Essa mulher teve um papel fundamental na minha vida, e quando eu me despedi dela, ela me abraçou e falou assim: "Eu te amo". Caraca, velho. E eu acho que ser professor é amar as pessoas, é amar a educação, é amar a possibilidade de transformar a vida de outro ser humano. Cara, seu pai como nessa época aí, com seu pai como que ficou? Você falou que teve AVC, se Voltou, ficou uns recuperou. 2 anos sem trabalhar, Tá. depois voltou a trabalhar e já tinha tido um outro AVC. Ele teve um AVC quando eu tinha 9 anos Nossa, e super teve um jovem. outro AVC 5 anos depois, quando eu tinha 14 anos. Meu pai teve 2 AVCs, né. Ficou aí ficava encostado no INSS, aí voltava, e Sim, era sim. sempre, assim, uma dificuldade. Eu passei boa parte da minha infância e adolescência com meu pai doente, sem poder trabalhar, então por isso que a nossa vida foi muito difícil. Caramba, eu imagino a emoção que foi você encontrar ela e ela ver que ela fez a diferença na vida não só sua, mas de toda A uma família geração, da inteira, família inteira, a né, família cara. inteira. Que poder que é a educação, É. né. O meu pai estudou até o terceiro ano, a minha mãe até o quarto ano, do ensino fundamental, né, e tiveram 4 filhos. Eu fui o primeiro a ter um curso superior. Depois eu levei o meu irmão mais novo, nós perdemos a nossa mãe quando eu tinha 19 anos, o meu irmão tinha 13 anos, e aí eu levei estava em Florianópolis já estudando, e eu levei meu irmão para Florianópolis, foi morar comigo, eu virei pai de um com 19 anos virei pai de um menino Com com 13. 13. E ele estudou, eu fiz mestrado, virei professor universitário, ele fez mestrado e doutorado, Que legal. virou professor universitário também, hoje ele é diretor de uma empresa de tecnologia, uma grande empresa no Brasil. A minha irmã com o meu irmão com 39 anos e a minha irmã com 40 anos se formaram na faculdade, depois que eu e o mais novo já tínhamos nos formado. E a minha irmã é professora também, então nós somos 4 filhos, os 4 com curso superior, os 4 com pós-graduação, 3 são professores, um mestre e um doutor. Olha a transformação que foi promovida na vida de uma família inteira, por conta de uma professora que resolveu comprar uma briga e estimular alguém a estudar. Caramba, e a galinha criou dente. Muitos dentes. E Vários hoje eu dentes. tô cara, quando eu chego hoje lá, em Orlando, vou amanhã eu tô desembarcando em Orlando, né, amanhã às 18h já estarei em Orlando novamente com mais um grupo de empresários e líderes do Brasil. Eu chego lá e eu vejo que eu dou treinamento para empresários brasileiros dentro da Disney, cara, eu volto no tempo, 2000 e 2015, eu peguei um voo de Florianópolis para Miami, em Uhum. Miami eu peguei um carro para dirigir até Orlando. E aí eu peguei, liguei o rádio, o locutor falava inglês, eu olhei as placas todas em inglês, e aí eu me toquei que eu estava indo para Orlando para pela primeira vez ministrar um treinamento para líderes brasileiros dentro da Disney. Foi a primeira vez, foi em 2015. E Rogério, por uns 20 minutos mais ou menos eu dirigi em direção a Orlando chorando de alegria, lembrando do dia em que eu estava lá na minha cidade, trabalhando como ajudante de pedreiro, uma situação extremamente difícil, sem acreditar, né, que tudo isso aconteceu na minha vida. É claro que eu me esforcei muito Sim, mérito e eu também. faria tudo mais 1 milhão de vezes para viver aquele momento ali, de estar indo para Orlando para ministrar um treinamento de imersão para líderes, sabendo de onde eu vim. Caramba, olha bem, gente, esse podcast aí, trouxemos tanta coisa aqui, mas, cara, se você tá aí reclamando das coisas aí, meu, olha a história que ele trouxe aqui agora. E você investir em educação, investir em, sabe, invista nos seus filhos também, né, gente. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né. Muito. Dar oportunidade para É. os filhos, investir nos filhos, né. E também, gente, levar os filhos na Disney, né. É, também. Eu sabe que o meu pai ele dizia assim, ó, o meu pai ele falava, meu pai ele gostava de estudar, mas só até o terceiro ano porque ele tinha que trabalhar e não o pai dele não deixava ele ir para a escola. E ele dizia para mim assim, o meu pai não deixou eu estudar. Eu não vou poder te ajudar a estudar, porque eu não tenho dinheiro. O que eu posso fazer por ti é deixar tu estudar, então aproveita. Nossa. Caramba, gente, que bate-papo incrível aqui do MBX 2025. Que hora que vai ser a palestra? 14 horas eu estou no auditório fazendo a palestra Ah, sobre o método Disney. sobre o método Disney. Vai trazer o Mickey? Tem, o Mickeyzinho tá guardadinho ali, um Mickeyzinho de tecido, na verdade, mas tem uma surpresa que eu preparei que é o seguinte: Tá. todo mundo que participar da palestra,
Eu vou fazer uma foto, vou publicar essa foto, todo mundo que comentar, eu vou dar um Mickey bem bonito que eu trouxe de Orlando de presente para alguém que, que me acompanhar e me curtir ali nas redes sociais. Eu sempre gosto de deixar uma lembrança e nada melhor do que o Mickey para representar a Disney, né? Isso que eu ia te falar, o Mickey realmente é o campeão ali, a galera tem que ir, tem que ver o Mickey. O Mickey é o cara dentro da É o Disney, né? cara, é o cara. Por duas razões, Rogério. Primeiro, quando o Walt Disney criou o primeiro personagem de sucesso dele, não foi o Mickey, foi o Coelho Oswald. Esse Coelho coelho Oswald. estourou lá nos Estados Unidos. Ele desenhou o Coelho Oswald justamente para a Universal, que hoje é o maior concorrente da Disney, tanto no cinema como no ramo de parques também. Ele desenhou, e o cara da época, que era executivo da Universal, ele colocou, inseriu sem que o Walt Disney soubesse, uma cláusula no contrato dizendo que tudo que fosse desenhado era deles e não da Disney. Nossa. E aí ele, depois que estourou e fez um maior sucesso nos Estados Unidos, ele foi tentar negociar um aumento do valor do contrato com o cara. E o cara disse: não, não vou aumentar, eu vou baixar, porque agora eu tô te dando mais trabalho. Eu disse: não, de jeito nenhum. Eu vou levar o meu coelho. Não, meu coelho não é teu, o coelho é nosso. Lê o contrato. E ele descobriu que os caras tinham colocado uma cláusula no contrato. E ele perdeu não só o Coelho Oswald, como a equipe dele inteira foi trabalhar para a Universal para desenhar o Coelho Ele ficou Oswald. sozinho na parada. Só ficou ele, um cara que não abandonou ele, que era o braço direito dele, e também o irmão dele, o Roy Disney, que era o sócio dele, né? Uhum. Pouca gente conhece o Roy, mas o Roy foi tão importante quanto o Walt Disney. E aí, naquele momento, eles entraram na maior crise da história deles ali. Eles estavam começando a empresa ainda, e o Walt Disney ele chegou a comer comida do lixo. Caraca. E ele lembrou, numa viagem de trem de Nova York para Los Angeles, onde eles tinham criado a empresa, pequenininha, ainda muito modesta, ele lembrou de um ratinho que vinha visitar o quartinho onde ele dormia, que nem banheiro tinha no quarto. Vinha comer migalhinhas de pão e tal à noite, aquele camundongo. E ele lembrou do camundongo, ele desenhou o camundongo. E aí ele chegou e foi mostrar para a esposa dele. A esposa dele falou: Nossa, gostei desse ratinho. E qual é o nome dele? Ele falou assim: É Mortimer. E ela falou: Mortimer, mas é um nome muito ruim. E como eu devo chamá-lo? E aí ela disse assim: Mickey. Mickey Mouse. E aí a esposa dele, ali, foi quem batizou Mickey Mouse. Olha Ele pegou o só. ratinho e falou pro irmão dele: Isso é a solução para a nossa vida. Eu vou atrás e vou botar esse Mickey no cinema. E ele recebeu mais de 30 nãos. Ele chegava para as pessoas e dizia: Tem um ratinho que vai fazer muito sucesso. E aí as pessoas diziam assim: Mas, Walt, ninguém gosta de rato. É rato, Ninguém né? vai querer. Todo mundo Ah, tem nojo de rato, tem medo ratos. de rato. Não, não vai. Ah, mas o meu rato tem uma coisa especial. O meu rato fala. Piorou. Rato não fala. Cara, mais de 30 nãos ele recebeu. Até que um cineminha em Nova York resolveu apostar na ideia dele e lançou o primeiro filmezinho do Mickey, que foi o primeiro filme da história com som sincronizado. Ele próprio fez a voz do Mickey, Ele mesmo fez a ele mesmo que voz, fazia. cara. Os primeiros filmes, o Walt Disney é quem fazia a voz do Mickey. E contratou uma orquestra para tocar as músicas todas e sincronizou o som e imagem. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu no cinema. Cara, as pessoas faziam fila de noite para entrar no cinema para assistir o Mickey. E aí foi o grande sucesso, e ali isso era 1928, né? E aí, 1920. 1928. O Coelho Oswald de 1926, de 26 até 28 eles amargaram a pior crise da vida deles. E o coelhinho? 28 veio. E o que aconteceu com o coelhinho? Então, o Coelhinho ficou com a Universal, e aí em 2006, a Disney nunca engoliu essa história, né? Então, em Tava 2006, engasgada ali, né, engasgado, cara? engasgado. Engasgada. Em 2006, ela teve tem um cara que era, a ESPN é da Disney. E tinha um locutor da ESPN, um locutor de futebol americano, que a Universal queria muito contratar o cara. Só que tinha uma multa de 6 milhões de dólares para liberar o cara. A Disney só liberava se a Universal pagasse a multa de 6 milhões de dólares. Tá. E aí a Universal disse que não ia pagar. E aí a Disney teve uma ideia. Peraí, vamos trocar a multa pelo, Os pelo direitos. Coelho Oswald. E aí a Universal deu o Coelho Oswald de volta para Disney e a Disney liberou a multa do cara. Então foi a primeira vez na história que um ser humano de verdade, carne e osso, foi trocado por um personagem. Caraca, É, velho, essa história poucos conhecem, meu. poucos conhecem. Cara, eu imagino assim, a decepção dele lá em 1926 6. e, e ele ainda acreditar no sonho dele que era possível vencer dentro da criatividade, mais de 30 nãos. E, cara, é muita resiliência. É.
É muita resiliência, muito, assim, ir na contramão, igual você falou: "Meu, rato? Quem? Falando ainda? Você é louco". Uhum. E olha a potência que é hoje É, a Disney, cara. é. Eu sempre digo, Rogério, que as pessoas acham que o Walt Disney chegou onde chegou porque ele era o cara mais criativo que já existiu. Ele era um cara criativo, mas inclusive trabalharam com ele pessoas muito mais criativas do que ele. A grande característica do Walt Disney que fez com que ele se tornasse o maior empresário do ramo de entretenimento da história foi a determinação. Ele era um cara extremamente determinado. E eu te digo assim, as pessoas elas não alcançam os seus objetivos, as suas metas, não realizam os seus sonhos, não é por falta de criatividade e conhecimento, é por falta de determinação. As pessoas desistem nas primeiras dificuldades. Precisa persistir mais. Então, se quer muito um sonho, cara, vai atrás. Faz esse sonho acontecer. Você sabe por que que nasceu a imersão Magic Leader Orlando, a minha imersão na Disney? Não, conta aí. Eu era professor universitário, eu era muito bem reconhecido pelos alunos, eu coordenava o curso de administração de contábeis em uma universidade. Então, eu era um cara com uma carreira de professor universitário muito consolidada. E aí, Estava na zona de conforto daquele momento? um pouquinho Você na zona de estava conforto, estava. E aí, tinha uma aluna minha que ela era dona de uma agência de viagens especializada em viagens para Disney. A minha filha estava prestes a fazer 15 anos, na época tinha 14, e eu coloquei para mim que eu ia levar minha filha para passar os 15 anos na Disney, junto com a minha esposa e o meu pequeno, né? Somos 4 lá em casa. qual o nome do pequeno? Luiz Henrique, Luiz Henrique. estuda economia. A Isadora é jornalista, o Luiz Henrique estuda economia. E aí eu cheguei para ela e pedi um orçamento. Ela fez um orçamento e eu fiz umas contas. Se eu guardasse tudo que eu pudesse durante 2 anos, eu não ia conseguir levar minha família para Disney, É porque tá bom, cara. porque é caro. E ali, cara, aquilo me deixou Arrasado. transtornado, arrasado. E eu, naquele momento, tomei 2 decisões. A primeira delas é que eu ia, sim, em algum momento levar minha filha para Disney, minha família para Disney. E segundo, que eu não ia mais permitir fazer um trabalho excepcional e não ser reconhecido por isso. E ali eu comecei a correr atrás, Forte isso, hein, cara? oportunidades começaram a surgir para mim, e aí só que eu não consegui mais, não deu tempo hábil, né, de eu conseguir levar minha família para Disney naquele momento ali, mas aí eu peguei o limão e fiz uma limonada. Sabe o que que eu fiz, cara? Hum. Eu comecei a estudar sobre a metodologia Disney, eu nunca tinha ido para Disney, comecei a estudar sobre a metodologia Disney, estudei tudo que se escreveu no mundo sobre a metodologia Disney, criei a imersão Magic Leader Orlando e fui para Disney fazer a primeira turma em 2015 Isso da em imersão, 2015. 2015, sem nunca ter ido para Disney. Quando eu ministrei a primeira imersão na Disney para empresários brasileiros, eu nunca tinha ido para Disney. Eles sabiam disso. Não foi Sim. fácil convencer as pessoas, É isso que eu ia te falar. mas eu tinha conhecimento. E eles apostaram nisso. E aí eu fui para Disney e levei a minha filha para Disney. Então eu não tinha dinheiro para ir para Disney. Eu acabei indo para Disney levar minha filha ganhando dinheiro. E isso é Cara, você conseguir transformar uma dificuldade numa oportunidade. O Walt Disney era craque nisso e isso eu aprendi com ele. caramba, cara. Que massa, hein? Meu, que experiência, que podcast, assim, de verdade, cara. Muito agregador, assim. E tenho certeza que vários insights aqui, para quem tá nos vendo aí. Olha, sua história aí, a do ratinho também lá, tá ali, meu, tá É, ali. Por isso vocês têm essa conexão, hein? Tá muito, ali, muito. ó, tá ali. Conexão muito forte. Que legal. Meu, ó, quero te agradecer por essa oportunidade, você trazer um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da história da Disney, um pouco do modelo Disney. Eh, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo vão ouvir a sua mensagem agora, cara. O mundo inteiro. Ser traduzido. Você tem 1 minuto para dar essa mensagem ali. Que mensagem que você queria passar aí? 1 minutinho. Manda para essa câmera aí. Para você, acredite que você é capaz. Olha a transformação que eu promovi na minha vida e na vida da minha família. Acredite que você é capaz. Se você quer muito alguma coisa, vá em frente. E acredite nas pessoas. O ser humano, ele é bom. O Walt Disney dizia isso. O ser humano, ele nasce bom. O meio é que pode potencializar o lado bom, o lado ruim das pessoas. Então você que é líder, você que dentro da tua família, dentro do teu grupo de amigos, dentro do teu bairro lidera pessoas, leve uma mensagem de otimismo, acredite nas pessoas. O mundo pode ser um lugar melhor e você pode todos os dias ajudar a criar um lugar melhor para todos nós vivermos.
Uou! Caramba! Que top, gente! E ó, ô meu, faz um. Ah, eu tinha fazer a voz do Mickey não é fácil, hein, cara. O dublador ainda eram vários dubladores aqui no Vários Brasil? dubladores. Recentemente aí o mais longevo faleceu, com aos 90 e poucos anos já. Ah, E aí eles vão procurar outro cara, né? Porque assim, o Mickey ele é muito especial dentro da Disney, e aí não é qualquer pessoa que pode ser a fazer a voz do voz do Mickey. Mickey, Já que o Walt era a voz do Mickey. tem que ter essa conexão, tem que ter uma verdade, É, né. isso aí. Legal, como que as pessoas fazem pra te encontrar nas redes sociais aí? No meu Instagram, Claudio Vicente, e no meu site www.claudiovicente.com.br. Legal, então ó, pra você que quer levar os seus executivos para realmente ter essa experiência e trazer esse modelo Disney, que vem fazendo sucesso durante muitos e muitos anos, e se você quer que a sua empresa cresça cada vez mais, com sustentabilidade, com uma experiência incrível no seu negócio, cara, contrata aqui ele aqui para levar essa turma aí, mas não é para ficar só passeando não, hein, meu. Isso aí. É, exatamente, é para Aprender, aprender mesmo, na aprender. prática. Legal. Curtiu o bate-papo? Muito legal. Curti o bate-papo contigo, curti tá aqui dentro da Kombi, né? Cara, e no E aqui, ó, no MBX aqui, uma galera aqui Muito legal. circulando, vendo a gente, que massa, cara. Isso que é uma experiência incrível. Olha que bacana. O pessoal tirando Muito foto, legal. legal. Pode tirar foto. Legal, gente, esse foi o nosso Conexão Combicast. Compartilha nas redes sociais, manda aí para o seu grupo da família. Fala assim: olha, tem uma palestra, tem um podcast aqui que você precisa assistir antes de ir para Disney. É isso aí. Antes de ir para Disney. Legal, gente. Cara, obrigado. Que Valeu, Deus te obrigado, tá? abençoe. E Obrigado. boa palestra aí, Amém. viu? Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.